Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês em mais um episódio do quadro Informação para a Revolução. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo que a gente vai fazer hoje. Eu estou aqui num espaço diferente na Cerâmica Vancini. É um ateliê muito bacana que a gente tem aqui em Brumadinho, né, um município em Minas Gerais. E hoje eu convidei os proprietários desse ateliê, que é a Helenice Oliveira e o Joanilson Oliveira. São grandes amigos meus, pessoas muito queridas, e a gente vai fazer um bate-papo bem diferente do que vocês estão acostumados. Tenho certeza que todo o conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje vai trazer para vocês uma nova forma de enxergar a arte, de enxergar como funciona o processo da cerâmica e como que esse processo tem muita relação com a nossa vida, tá? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, dê um like no conteúdo e compartilhe esse vídeo para que a gente possa impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. E dentro desse assunto da cerâmica, pessoal, a gente vai mostrar para vocês como todo esse processo pode nos trazer várias reflexões e aprendizados sobre a nossa vida. Assim como a cerâmica, a nossa vida, ela passa por vários momentos de adaptação, transformação, onde a gente precisa ser flexíveis, né, diante das situações que acontecem na nossa vida. Então vocês vão conseguir acompanhar com a gente, né, dentro aí do nosso contexto, como que realmente a gente consegue comparar, né, e conectar tudo que acontece com a cerâmica com a nossa vida, com o nosso corpo, né, porque eles estão conectados 100%. E se vocês ficaram curiosos para entender um pouquinho mais sobre essas analogias, fiquem com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com vários insights bacanas e muitos aprendizados. E para apresentar para vocês os meus convidados de hoje, eu chamo aqui a Helenice e o Joanilson. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui conosco e principalmente por terem aberto o ateliê, esse espaço maravilhoso para nos receber, e fiquem aí à vontade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse bate-papo, mas eu sou muito grata pelo convite que a Camila nos fez e estamos abrindo as portas aqui para vocês hoje. Obrigado por nos convidar, Camila. É um prazer estar com você. Prazer é todo nosso, pessoal. Esse espaço realmente é incrível, tem uma energia maravilhosa e com certeza vai fazer toda a diferença durante esse nosso momento. E, pessoal, o que eu mais reparei, assim, que eu achei incrível durante os meus estudos, né, para aprofundar mais no tema e conhecer de fato sobre o processo da cerâmica, é que eu pude conectar de fato tudo que a gente vive, né, as nossas experiências, até as nossas maiores dificuldades no dia a dia, durante a vida, a gente consegue conectar com todas as etapas da cerâmica, né? Assim como a primeira etapa, que é a moldagem, também tem a secagem, a queima, né? Os próprios reparos que a gente tem que fazer na cerâmica, que às vezes sai alguma quebra, ou o resultado da cerâmica, daquela peça, não sai conforme a gente gostaria, né? Então a gente tem que trabalhar muito a nossa flexibilidade. Eu acho que assim, a cerâmica, trazendo para o nosso dia a dia, ela traz várias reflexões, vários aprendizados e, de certa forma, isso vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como fez na minha, tá? Eu confesso que eu não esperava que eu ia aprender tanto durante esse estudo e é sobre isso que a gente vai mostrar para vocês, mostrar essa analogia entre a vida, entre a cerâmica, e vocês aí vão conseguir entender, né, e ver como faz sentido. Então, para a gente começar, né, dar início aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, tá, para vocês, que é até uma curiosidade minha, inclusive. Durante o processo da cerâmica, do trabalho, né, com a cerâmica, qual que foi o maior aprendizado, a maior lição que vocês tiraram para a vida de vocês? Olha só, eu acredito que para mim
muito pessoal isso, sabe? Assim, uma coisa muito minha. Sempre fui uma pessoa assim mais agitada, trabalhando, aquela coisa, muita. Assim que eu aposentei, eu falei, eu não quero ser aposentada, eu quero trabalhar com algo, aprender coisas novas. E quando eu comecei a cerâmica, eu me apaixonei, porque é um momento de presença. Então é um momento em que eu me coloco ali presente no que eu estou fazendo. Então eu senti que o tempo foi a coisa mais importante para mim, porque a cerâmica tem um tempo. E saber esperar este tempo, para mim, foi o maior desafio. Olha só, bacana. Olha, a minha experiência em cerâmica é nenhuma, vamos dizer assim. Eu comecei do zero. Nenhuma é ótimo. Então, eu sou da área de TI, nunca acreditava que eu nunca tinha nenhuma habilidade. A Helenice me convidou para eu experimentar se eu teria alguma habilidade com as mãos para fazer esse trabalho. E foi uma surpresa para mim, porque quando eu comecei, eu descobri uma nova habilidade, né? Eu acredito que todas essas pessoas tenham alguma habilidade artística. Com certeza. E a cerâmica é uma arte, né? E eu me empolguei, fui começando a fazer. Já estou, vamos dizer, quase no 2º ano trabalhando aqui com a cerâmica. E a coisa fluiu de tal forma que todos os dias, eu tenho alguma coisa para fazer na cerâmica. Estou cada vez mais buscando alguma coisa, querendo aprender. E a Helenice sempre está trazendo alguma coisa nova. E eu acho que isso está criando um ritmo na nossa vida, porque é uma habilidade que você vai desenvolvendo cada vez mais, é uma ocupação e vale muito a pena. Muito bacana. Quando ele fala do brinquedo, ele empolgou tanto que ele comprou até um brinquedo para ele, gente. Ele comprou, vocês não imaginam o quê? O que será que ele comprou? Com 1 ano de aprendizado, ele ficou doido. Primeiro brinquedo comprou? dele. O que ele comprou? Tô curiosa. Torno. Aí, virou um brinquedo diário agora. Sobre o torno, para quem não sabe, a gente vai mostrar no final, né, Joanilson? Isso. Principalmente que agora ele já está dominando, né, uma ferramenta de trabalho para você. Exatamente. Certo? E a gente vai estar mostrando para você. E aqui, ó, uma coisa. Eu era professora dele no início, mas ele agora vai ter que ser meu professor de torno. Porque eu não sei fazer torno, mas ele vai ter que me ensinar. Ou seja, as habilidades estão sendo trocadas. Porque eu sempre fui professora, agora ele vai ter que... Eu vou ter que ser aluna dele, ele vai ter que virar professor. Olha, entendeu? Que bacana, gostei de saber. E pessoal, é incrível, né? Vocês estão falando aí sobre aprender novas habilidades. Joanilson compartilhou com a gente que ele achava que ele não tinha nenhuma habilidade, né? Voltada para o lado artístico, artesanato, né? Enfim. E ele acabou se descobrindo, gostou, com certeza ele criou essa paixão, né? E uma pergunta que eu queria trazer para vocês também, que eu acho que faz muito sentido, é a conexão entre mexer, né, com o trabalho manual, no processo da cerâmica e a neuroplasticidade. Para quem não sabe, pessoal, a neuroplasticidade é um conteúdo que faz com que a gente consiga trabalhar o nosso cérebro para ele aprender coisas novas e se desenvolver, né, formando aí novas conexões neurais. E na minha visão, eu acredito que o trabalho manual, ele conecta e estimula muito novas conexões neurais, né? Vocês concordam? Eu queria que vocês compartilhassem aí a visão de vocês. Assim, nessa pergunta de neuroplasticidade, eu acredito muito no aprendizado, porque eu sempre ensinei coisas de arte, né, como professora de arte. Mas eu sempre falava assim com meus alunos, gente, vocês estão aí aprendendo e eu tô querendo aprender junto com vocês. Aprendia junto com eles? Aprendia, porque eles traziam para mim muitas possibilidades que eu nem imaginava. Então foi muito rico os anos que eu fui professora, porque eu aprendi com o que eles estavam fazendo de diferente, cada um, né, na sua estrutura ali, fazendo diferente e eu aprendendo com isso aí. Aí depois que eu não estou dando estas aulas mais, eu resolvi virar aluna e aprender novas conexões, como você fala. Fazendo essas conexões, a mão com a massa, a mão com a argila, a mão com os minerais que eu estou manuseando. Então, eu estou fazendo novos aprendizados. Então, eu acredito que a mente ela não para. Esse trabalho da cerâmica, ele é muito ele é multidisciplinar. Tanto a massa, quanto a parte de esmalte, quanto o aprendizado dos minerais, como fazer a formulação de esmalte.
É muito, o universo é imenso, imenso, imenso. É rico, né? É Dá rico. para explorar. Muito. Cada vez, eu imagino, né, que cada vez mais que você aprende algo novo, você vai aprofundando, vai tendo novos insights, né? É. Nesse sentido. E essa coisa da alquimia, eu acho que me pegou. O que é alquimia? Alquimia é essa coisa da transformação. Eu fico ali, naquela alquimia, ali movimentando, colocando as coisinhas ali, para que aquele teste um dia me mostre se deu certo. Eu gosto muito dessa analogia de não saber exatamente o que vai dar. Porque quando eu estou ali na formulação de esmalte, ou mesmo no manuseio da massa cerâmica para transformar ela, eu não sei o que vai acontecer no final. Principalmente com esmalte. Eu estou fazendo um teste, a cor dele não vai me mostrar. Ele só vai mostrar na segunda queima. E isso, para mim, é uma coisa muito bacana, porque a gente vive num mundo que é tudo muito rápido. Sim. E a cerâmica, ela trabalha o oposto. É tudo muito demorado, tudo muito devagar. Esperar. Não adianta correr. Correu, é problema. Perfeito. Então, eu estou fazendo os testes. Tem uns 4 dias que eu estou testando. O teste está pronto? Não. Então, quando ficar pronto, aí eu tenho que ter essa paciência. Pode ser que o teste não fique bom, pode ser que fique muito diferente do que eu pensei, e ainda pode ser que fique maravilhoso. Olha, gente, muito bacana. Dentro do que a Helenice está compartilhando aqui com a gente, olha o que eu estou pensando aqui, né? Trazendo aí para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse conteúdo tem alguma dificuldade, né, de lidar com o perfeccionismo, né? Porque às vezes quer começar algo novo, tem alguma meta, algum objetivo para ser alcançado, mas acha que a pessoa ainda não está 100% pronta, né? Porque ela quer se sentir pronta, se sentir perfeita naquilo, estar dominando algum assunto, algum tema, para conseguir começar de fato a desenvolver o que ela gostaria. E quer ter controle de tudo, né? Controlar muitas das vezes o incontrolável. Essa fala que eu trouxe foi até um conteúdo que eu compartilhei com a Leamar Carvalho, né? Que a gente falou muito sobre mudanças. E todas essas questões, né? Da gente querer ter controle sobre tudo, da gente querer ser perfeito em tudo, mostra pra gente que no processo da cerâmica você não tem controle de nada. Pelo que a Helenice está compartilhando aqui, parece que toda peça que ela faz, por mais simples que for, ela nunca sabe, ela e o Joanilson, eles nunca sabem qual que vai ser o resultado final. Pelo que é isso que eu tô entendendo? A gente tem uma noção, a gente quer que faça, a gente programa para ser algo. Sim. Mas, como você mesma disse, nós não temos controle de todo o processo o tempo inteiro. Sim. E é uma coisa muito da resiliência, de aceitação que a cerâmica nos prepara também. Por quê? Pode ser que dê errado. A gente espera que dê certo, Sim. mas pode ser que dê errado. Né? Eu estou lá fazendo uma formulação nova. Por mais que eu tenha uma receita, que eu fiz um curso, que eu sei que aquela receita vai dar certo, pode acontecer um pequeno erro no percurso, que pode ter sido um erro meu mesmo. A gente não sabe. Dentro desse percurso, tantas coisas podem acontecer. Acabou a luz no meio da queima. Eu coloquei o objeto num determinado lugar do forno que não foi muito bom. São muitas variáveis. E é o que acontece com a nossa vida. Isso que eu ia falar, Olha, tá lendo meu pensamento? De pensamento. Porque essas variáveis fazem parte da vida, do ritmo da vida. Porque a vida tem um ritmo. E eu acho que o aprendizado da cerâmica é fenomenal. Porque todo dia um ritmo novo, é um aprendizado novo. Eu acho isso muito legal. Olha só, pessoal, muito legal o que a Helenice compartilhou com a gente. E durante a nossa conversa, eu acabei de ter um insight aqui, dentro aí dessas analogias que a gente vem fazendo do processo da cerâmica com a nossa vida, é que, por exemplo, a gente conseguiu concluir, né, que a flexibilidade ela é a chave para tudo, tanto na cerâmica quanto na nossa vida. E o que a gente percebe é que durante as nossas experiências, durante o nosso dia a dia, a gente acaba lidando com vários desafios, né, com vários imprevistos. Às vezes chega uma situação nova para você que você fica quebrando cabeça, você fica, né, sem entender muito bem por que aquilo chegou para você daquela forma, que às vezes não era o que você gostaria.
que às vezes não era aquilo que você estava planejando para sua vida e muitas das vezes você precisa mudar a rota, né? E ser criativo para conseguir mudar a rota, porque não é fácil mudar, né? É muito fácil falar, mas na prática a gente sabe que é diferente. E eu acredito, né, Joanilson e Helenice, vocês podem até me complementar e falar principalmente se faz sentido, é que o trabalho manual, ele estimula muito a nossa própria criatividade, né? E com isso a gente consegue ter novas soluções para aquela dificuldade que a gente está tendo no nosso dia a dia, né? Principalmente a lidar com algum erro que você teve ali no seu trabalho, enfim, que está te incomodando. Faz sentido, pessoal? Comenta pra gente, por favor. Nesse aspecto da criatividade, Camila, eu penso que a criatividade ela não depende de estar certo ou errado naquilo que você se propõe a fazer. No momento que você se propõe, vou fazer uma xícara, aí você tá lá fazendo. Aí a xícara sai torta. Dependendo da personalidade daquela pessoa que está construindo ali, no processo da xícara, a pessoa fica estressada. Só que a aula é o contrário. Uma aula de cerâmica, um momento ali é o fazer, não o resultado final. O resultado final, ele pode ser torto, pode ser redondinho, pode ser do jeito que a pessoa quiser. O processo, né, o fazer, esse momento em que você está presente, é muito mais importante do que o final. Claro que o final ele pode acontecer maravilhosamente bem, ou não, mas é o processo, é estar presente no momento da feitura da peça. Então não existe criatividade com erro ou acerto. Não existe erro e não existe acerto. Existe o processo. Entendeu, Camila? Faz todo sentido. Eu acredito que seja isso mesmo, tá? Esse processo todo de aprendizagem tem um início, um meio, e eu vou dizer que tenha um fim, porque você está sempre buscando e aprendendo, né? A minha experiência no início é que eu não tinha, como eu já falei, que eu não tinha muita habilidade para fazer isso. E nós estamos buscando a perfeição nesse trabalho, né? Mas nós nunca vamos conseguir essa perfeição. Sim. Então a gente vai trabalhando aos poucos, vai criando, até a gente chegar num ponto que a gente considera que seja o ponto-chave dentro daquele trabalho, né? Porque existe muito mais coisas para a gente aprender, né? É isso, Denise? É verdade. Porque você não pode esperar o final. Você tem que sentir o processo. Porque uma coisa que eu tenho aprendido aí é a questão da presença. Porque quando você está muito presente naquilo que você está fazendo, você esquece do tempo. Então, o tempo, né, e a presença, o estar entregue integralmente no que você está fazendo. Porque hoje a gente está vivendo num mundo que a gente está com 1000 coisas, né? Nossa, tecnologia, 1000 coisas acontecendo, 1000 informações. E a cerâmica te traz para o presente, para o agora, que eu acho que é o mais importante. Isso para mim foi fenomenal. E eu acredito que quem vem, por exemplo, fazer uma aula comigo, ou qualquer outro lugar, né? Que vá fazer uma aula com as mãos, um artesanato, seja cerâmica ou qualquer outra coisa, se ele conseguir estar presente naquele momento, ganhou o dia. Já valeu ouro. Já valeu, é ouro. Muito bacana. E, pessoal, a Lenice acabou de falar uma coisa que me remeteu, né? Me lembrou a próxima pergunta, inclusive, para vocês verem o tanto que a gente está conectado. Ela comentou que o fato de você estar ali, se dedicando ao trabalho com a cerâmica, isso te faz estar mais conectado ao presente. E a próxima pergunta, ela fala muito sobre crises de ansiedade, né, que as pessoas vão tendo ao longo da vida. Isso está, infelizmente, muito comum, né, acontecendo cada vez mais com crianças, adolescentes, adultos, né, independente da idade, vem acontecendo com todos. Próprio burnout também, né, que é o excesso de trabalho. Muitas pessoas têm dificuldades de concentração também, né, que a gente tem aí o transtorno que é o TDAH. E eu acredito que o trabalho com a cerâmica contribui muito, né, nesses processos, nessas dificuldades, nessas doenças que a gente mencionou aqui. Faz sentido para vocês? Qual que é a visão de vocês? Eu acredito que quando você fala aí no estresse, tudo isso que as pessoas estão... Porque não é o excesso, é excesso de tudo. Excesso de informação,
tá tudo no excesso. E quando você se embrenha nesse mundo do fazer, né, pegando a massa, você fica concentrado e esse mundo de informações parece que some. E o tempo parece que para. E a gente para o tempo. Olha que delícia. Eu sinto assim. Minha experiência é de parar o tempo. E aí quando você vê, passou 3 horas. Passou 3 horas. E aí você estava 3 horas presente e imerso naquilo que você estava fazendo. Que é o que está sendo mais difícil na atualidade, é alguém estar presente no que está fazendo. Nossa, quase que impossível. Você está almoçando, mas está no celular. Você está almoçando, mas está olhando um programa de TV. Você está almoçando e aquele turbilhão de coisas, quando você vê, você nem lembra que estava almoçando. E eu acho que estar presente em qualquer coisa, seja na peça que você está produzindo, seja no almoço, seja no bate-papo, é isso aqui que faz essa presença ser presente. E é um presente isso para nós. Para mim, pelo menos. Interessante. Essa busca, né? As pessoas estão muito agitadas, né? Na correria da cidade, trabalho. Então, essa imersão na cerâmica faz com que ela esteja presente com ela mesma. Isso aí vai dar assim, uma liberdade para ela de criar, de buscar novas conexões com a vida dela, né? Porque eu acredito que isso que as pessoas têm que buscar para melhorar o emocional, o mental, o físico. Né? Perfeito. Olha, pensei também aqui, gente, à medida que a gente vai conversando, às vezes a gente foge bastante do script, às vezes não, acho que toda hora, porque a gente conversa, né, vem insights novos, e eu acabei de lembrar aqui, por exemplo, o Joanilson comentou sobre trabalhar o emocional, a parte mental, acredito também que contribui muito para a parte energética, porque, por exemplo, o fato de você estar ali moldando uma peça é uma das formas também de você projetar a sua energia, né? Fazer aquilo com sentimento e colocar as suas emoções ali. Faz sentido? Faz todo sentido. Uma transferência. Faz todo sentido, que essa transferência que você está falando, ela é natural. Ela é natural. A gente não vai pensando que vai transferir. Mas a nossa energia se transforma no objeto. E o objeto se transforma na nossa energia. É uma via de mão dupla. É uma troca. É eu com o objeto e o objeto comigo. Então há uma interação. E por isso que a peça artesanal, entre vamos dizer assim, em tudo que tem no mercado para se comprar hoje em dia, ela é diferenciada. O preço de uma peça artesanal nunca será o mesmo preço de uma peça feita industrialmente. Isso é uma outra coisa que fugiu aqui agora do que a Camila propôs pra gente. Fica à vontade. Mas eu lembrei que como é importante uma peça feita com as nossas próprias mãos, porque há uma conexão da minha mente com a peça e da peça com a minha, né? É uma interação, uma coisa de dupla, é uma mão dupla assim. Então, essa peça tem a energia de quem produziu. No caso, é uma mescla minha e do Joanilson, porque ele faz o torno e depois eu faço todo o processo de acabamento, desenho, etc. Então fica impregnada aqui a nossa energia. E essa energia, vamos dizer assim, essa frequência que está aqui, ela vai para o mundo, né? Quem está aqui manuseando ela vai estar com ela aqui. Eu acho isso fenomenal também, porque, imagina, o preço disso não existe nem preço. Não nem tem como preço. Precificar. Não tem Né? preço. O que você acha dessa energia que a gente está passando por isso aqui? Esse processo de você colocar toda a sua emoção naquilo que você está fazendo é muito cheio de alegria, né? Emoção, porque você vê o final daquilo ali que você criou. Olha só que interessante, né? Eu acho que isso aí te dá muito mais entusiasmo, energia para a vida, né? Pensando no que ele está falando aqui, isso aqui, antes de ser isso aqui, era um pedaço de barro. Aliás, nem era barro ainda, era uma terra que depois ela foi umidificada para chegar a ter uma plasticidade. Mas eu penso que a transformação dessa peça está conectada com a minha transformação pessoal. A minha, né? Estou falando de mim agora, Helenice. Então, a transformação pessoal minha, eu penso que está muito conectada. Porque eu sou uma pessoa muito falante, gosto de conversar, gesticular. A gente gosta. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto do movimento.
Mas o momento em que eu paro é o momento que eu estou fazendo uma peça. Que eu estou ali. É o momento que eu fico caladinha. Coisa rara. Mas eu fico, de vez em quando. Mas, é raro, mas acontece. mas assim, gente, eu sinto assim, uma coisa que eu posso falar agora, assim, pessoal. A transformação desse objeto tem a ver com a minha transformação pessoal. Que bacana. Isso que eu tenho certeza para te falar agora. Olha. Porque é fantástico, fantástico demais. Da mesma forma que a Helenice consegue enxergar que a cerâmica traz para ela essa transformação interna, ela também tem essa condição de se lapidar, de se aprimorar, né? O que ela faz consigo, ela faz com a cerâmica. Por isso que você fala dessa troca. É uma via de mão dupla, realmente. E o mais interessante é que eu tenho recebido uns, vamos dizer, feedbacks, alguns retornos de pessoas que adquirem peças da gente, que sente que a peça tem algo a mais, não é simplesmente um objeto. Olha. Então a gente fica muito feliz quando alguém que comprou uma peça nossa, que adquiriu, que ganhou, fala isso na questão de sentir bem com aquele objeto. Olha. Então a gente pensa como que isso é rico, isso é muito rico. É uma riqueza você Gratificante fazer pra gente, um né? objeto e gratificante, como ele está Você falando. vê o seu resultado sendo mostrado, né? Sendo voltado para aquilo que você pode aperfeiçoar e melhorar. Né? E eu acredito que como eu valorizo muito isso que eu estou fazendo neste momento, né? Que não foi a minha vida inteira eu fiz isso, não. Comecei a fazer esse tipo de trabalho mais ou menos há uns 5 anos, apesar de que eu já trabalho com arte há mais de 30 anos. Mas eu tenho tanto sentimento bom quando eu tô aqui no ateliê, que é uma coisa que não dá para explicar. Olha. É um sentimento assim, para mim é o melhor lugar desse espaço, dessa casa, é esse espaço aqui. Esse espaço que vocês estão vendo aqui. Porque Já deixou de ser trabalho, né? Pelo aí visto. quando alguém fala, mas você está trabalhando domingo? Você podia estar aqui com a gente batendo papo? Claro que eu amo bater papo, conversar aí na cachoeira e no clube. Mas para mim não é trabalho. É tão prazeroso estar nesse ambiente por horas, que é um lugar que eu me conecto comigo mesma, que é o presente e a presença. Que eu tenho que falar isso, que eu acho que é o mais assim relevante para mim desse bate-papo, é falar como que a transformação desse objeto me transformou. Que maravilha. E sabendo que ele passa por transformação, né? Total. É os 4 elementos, a água, terra, fogo e ar, porque ele passou pela água, passou pelo fogo, né? Passou pela secagem. Então, os 4 elementos que estão aqui são os 4 elementos que estão dentro de nós também, dentro dessa troca. Eu acho isso fantástico. E os minerais que estão presentes também, né? Quais são os minerais? Aí ele quer falar da tabela periódica. Ah, mas aí a tabela periódica, no caso, não vai estar toda aqui, porque tem coisas até fora da tabela periódica. Não sei se vai isso para entrevista, para esse bate-papo, mas o ouro monatômico, a argila da Kimberlito, que é colocada aqui, é uma outra coisa que não dá nem para precisar fazer assim. O que é o sentimento? Porque quando a gente manuseia a argila Kimberlito com ouro monatômico, ela traz uma frequência para as nossas mãos também, uma energia. Então, ela está toda impregnada aqui. Que é um dos minerais super importantes para a nossa saúde também, né? São mais de 175 minerais, além da rarita, né? Que ela é importantíssima para o nosso corpo. Que bacana. Essa argila, pessoal, que eles estão comentando, né? Esse mineral que é o próprio ouro monatômico, a gente descobriu ele através das nossas pesquisas, né? Nós somos associados do grupo Dáquila Pesquisas. Já comentei um pouquinho sobre ele. Vale a pena para quem tem interesse de se aprofundar, de conhecer vários assuntos, né? Física quântica. Vixe, tem de tudo, para todos os gostos possíveis, alimentação, falamos muito da saúde. Lá a gente conheceu, né? A gente descobriu sobre esse mineral e pelo que a Helenice está falando e o Joanilson, vocês colocam esse mineral, e é um mineral mesmo? Na peça de vocês? É a argila Kimberlito, a argila que a gente coloca misturado na massa comercial para ela ter essa frequência do ouro monatômico. Que legal. Se você me der licença, eu posso ler claro, aqui. Fica à vontade. Vou ler. Aí a gente vai ter que ler porque são palavras aqui do nosso presidente de Dáquila Pesquisas, né? Urandir Fernandes de Oliveira. E ele nos deu essa deixa que eu achei muito importante. Falando o seguinte,
falas do nosso presidente. Sim. O ouro monatômico não é uma partícula que fica fixada, não é pesada, não é matéria total, é uma partícula bioplasmática. Vai sendo liberada aos poucos até acabar. Se a xícara for usada todos os dias com bebida quente, dura mais ou menos uns 5 anos. Se for fria, demora mais do que 5 anos. Demora mais tempo para essa frequência, né, finalizar aqui. Palavras do nosso presidente. Então, é outra alegria e é outra prosperidade poder colocar as vibrações e as frequências do ouro monatômico nas nossas peças. Maravilha, maravilha. E isso com certeza, né, reverbera e vai para cada um, né, para cada pessoa que adquire aí as peças, né, da Cerâmica Mancini, que além de lindas, transmite tudo isso de bom para nossa vida. Muito bacana. E quem mistura, quem faz muito essa mistura, que agora mais fica por conta dele, do Joanilson, ele passa tempos e tempos aqui na mistura da massa, né, que é importante o manuseio. Esse é o processo todo antes de pegar na argila em si, que é a massa, né? A massa da argila. Ela é preparada, depois nós adicionamos um percentual da argila Kimberlito e vamos manuseando até chegar no formato da massa estar pronta para moldar a peça. Então é um processo todo que envolve ali a nossa, vamos dizer assim, a nossa emoção, né? Sim. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Olha, muito bacana. E pessoal, eu dei, né, uma breve apresentação sobre o grupo Dáquila Pesquisas, mas só falando de novo, para quem tem interesse de se desenvolver, de se trabalhar, se aprimorar, trabalhar muito nessa questão do autoconhecimento, né, passar a enxergar a vida com um novo olhar, de uma forma com sentido, né, porque muitas das vezes a gente acha que a nossa vida é só nascer, trabalhar, viver esse dia a dia, né? Tudo que aquela rotina, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Se você é uma pessoa que vê que a sua vida vai muito além do que isso, Dáquila Pesquisa certamente é o caminho para você, tá? Não vou me prolongar muito, mas vou colocar aqui todas as informações embaixo, tá? Do nosso conteúdo. Para quem tiver interesse, né? Certamente vai fazer muito sentido para vocês. Eu menciono sempre Dáquila Pesquisas, pessoal, porque tudo isso que a gente vem conversando aqui, a gente aprendeu muito lá, né? São as nossas vivências através de experiência, por isso que eu faço questão, né, de compartilhar sobre, tá? E durante os meus estudos, para conhecer mais sobre o processo da cerâmica, eu concluí que na cerâmica nada se perde, mas tudo se transforma e é reaproveitado. Cada peça, né, seja ela o que for. E eu queria, Joanilson, Helenice, que vocês compartilhassem pra gente qual que é a visão de vocês dentro dessa analogia entre a transformação e o reaproveitamento. Eu acho que a questão da transformação, que a gente até falou um pouquinho aqui, que eu disse que eu me transformei ao fazer a cerâmica, ao trabalhar com esses objetos, porque quando você pega um material que chega lá, que está lá no barranco, um material que está na natureza, você transforma ele para chegar nesse objeto chamado cerâmica. Há todo um processo de pegar, colocar água, decantar, você vai lá, vai preparando aquela massa até ela ficar moldável, isso também leva tempo. Quando essa massa chegar a ser moldável, ela ainda não é cerâmica, ela só vai ser cerâmica quando ela for ao fogo. O fogo vai fazer a transformação para argila cerâmica. E eu acho que o que ela fala muito dessa analogia, que ela está propondo a gente a pensar sobre esse aspecto da vida, né? É a transformação nossa através do fogo. Que fogo seria esse, né? Esse fogo interior, esse fogo que está dentro da gente, esse fogo que existe na natureza, que às vezes ele destrói, mas esse fogo que às vezes transforma. Então, o fogo ele pode ser péssimo em algum momento da natureza, mas para isso aqui, ele é transformação. E eu faço bem o pensamento que esse fogo que pode ser ruim em algum momento, ele pode ser transformador, que é no caso aqui da cerâmica. Né? Esse fogo que a Helenice está compartilhando, pessoal, dentro dessa analogia que a gente está falando aqui, ele pode ser um desafio que a gente está tendo na nossa vida,
né? Que muitas das vezes te tira da zona de conforto, né? Te traz aquele incômodo momentâneo. Como que eu vou lidar com aquilo? Como que eu vou conseguir me superar, né? E ele transforma a gente. Às vezes é nesse momento que a gente vai ter de fato a oportunidade de ter o nosso salto quântico, né? De ser criativo, de pensar diferente. Nossa, isso daqui tá difícil, mas deixa eu ver como que eu vou conseguir superar esse ponto, como que eu vou conseguir fazer de uma forma melhor, né? Então faz muito esse sentido, né? De se lapidar, de se aprimorar e de saber se superar. Acho que é a transformação que a gente está falando aqui. Quando eu comecei a falar, vou fazer cerâmica, vou montar um ateliê, que o Janilson ainda nem estava comigo ainda trabalhando, eu estava sozinha. O primeiro desafio e o meu primeiro prazer foi trabalhar com fogo. Então, esse fogo, manusear ali o forno na lenha, a lenha queimando, e eu alimentando essa lenha para que aquele forno chegasse ali nos 800, 900 graus, até 1000 graus, foi o maior desafio para mim, mas ao mesmo tempo foi a maior alegria trabalhar com aquele fogo. É uma coisa inexplicável, eu tô falando o meu sentimento, não sei as pessoas aí fora, mas eu ficar cheirando aquele, quando você fica muito próximo do fogo, você fica cheirando a lenha queimada, pra mim parece que eu voltei no tempo. E aí eu coloquei o Janilson depois nessa história toda, além da lenha, o forno a gás, que é mais assim, desafiador. E nós conseguimos superar. Quem pode contar melhor sobre isso é o Joanilson, porque eu tinha muito medo de mexer com gás, com uma queima-gás. Não é uma coisa simples, com maçarico, né? É o gás, manusear tudo aquilo muito quente. E aí o nosso primeiro forno, que não é esse que está aqui atrás, foi o forno de latão, feito a gás e os maçaricos. Mas eu passei o desafio pro Joanilson. O que você me conta desse negócio aí? Porque ele superou isso aí. E dominou, pelo visto. Dominou. É porque tudo tem um risco, né? Quando você está trabalhando com cerâmica, né? Quando você está no torno e aquilo ali está rodando, e você utiliza algumas ferramentas. E essas ferramentas, às vezes, podem te ferir. E o fogo é algo mais complicado de se trabalhar, porque é calor, né? E esse calor começa lá de 40, 30, 40 graus e vai até 1200 graus. Então, para superar isso aí no início, é difícil, né? Porque, como eu disse, é muito perigoso, né? Só que é uma questão que nós temos que dominar para que a coisa flua, né? Mas eu consegui, tivemos alguns desafios no início, mas nós conseguimos e hoje se tornou muito mais fácil a gente trabalhar com os fornos, tanto a gás quanto o elétrico, né? Perfeito. É porque o forno... desculpa. Não? Porque o forno elétrico, a gente liga ali, coloca no sensor tantos graus e vai embora, pode largar lá. Isso não é nada desafiador. Pra quê, né, gente? Um negócio fácil desse, eu prefiro o mais difícil. Só que o mais difícil eu tenho um pouco de medo, por isso eu deixei pra ele. Mas eu não desisto de fazer o mais difícil. Porque o mais difícil parece que dá um sabor de vitória. É diferente. Porque você pegar um forno, que você tem que ficar 8 a 9 horas perto dele para não nada acontecer, e no final, quando você abre, as peças estão maravilhosas. Porque tanto o fogo a gás quanto a lenha, a transformação é totalmente diferente do forno elétrico. Claro, o forno elétrico está ali para nossa, como é que eu falo? Praticidade. Sim. Mas o desafio, ainda para mim, é o forno a lenha. Que uma hora dessa nós vamos fazer aqui. Muito bacana. E eles estão trazendo, né, sobre os desafios que eles tiveram ao longo dessa etapa, né, do trabalho com a queima. E é o que a gente vive no nosso dia a dia, né, os nossos desafios diários, que nos tiram totalmente daquele comodismo, né, de um local que a gente se sente confortável, que a gente conhece e nos faz nos superar, né? Então, para vocês verem aí realmente o como faz sentido essa analogia entre a cerâmica e a nossa vida. E pessoal, eu faço isso em todos os meus vídeos. A gente já está indo para o momento final, tá? E eu quero convidar o Joanilson e a Helenice para a gente fazer um bate-bola muito bacana. E nesse bate-bola, pessoal, eu faço assim, os meus convidados trabalhar muito a sua intuição. Eu não dou brecha para vocês pensarem.
tá? É o que vem em mente, assim, primeira coisa que vier na mente de vocês vão compartilhar aqui, tá? E isso não foi combinado, tô pegando eles totalmente de surpresa, principalmente pra gente poder ver, né, como que tá a intuição deles, o que que eles têm pra compartilhar, porque eu acredito que a primeira palavra que eles compartilharem, né, que vem na mente deles, é o que mais faz sentido para eles, porque já tá dentro, né, já tá conectado. Então, por isso que eu tô fazendo as pessoas trabalharem a intuição e, sem pensar, já compartilhar. Combinado? Combinadíssimo. Não pense, não tenham medo de errar, não tem certo, não tem errado, né? A gente tá aqui num bate-bola bem descontraído e aí quero brincar com vocês. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Primeira perguntinha do nosso bate-bola, rápido. Em uma palavra, qual que foi o maior benefício que vocês tiveram ao longo do processo da cerâmica? Ação. 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 Bacana. E aí? Ó, Pega e faz. pegue Ação. 3 palavras, mas ok, eu aceito. Não vale? Pega Aceito. e faz, deixa pra Não próxima. é o que você falava? Faça, haja. Então, Olha, vocês estão conectados. Ação. Movimento. Pega e faz. Pega e Movimento. faz. Trocar o pneu do carro andando. Já viu essa expressão? Já. É quando Midas você a não, gente fala. não vou esperar ficar pronta. Eu vou ficando pronta no percurso. É isso. Entendeu? Isso aí. Deixa a imperfeição de um lado, né? É. Curta o processo, pega e faz. Exato. Quem fala muito pega e faz é o nosso mestre, né? Grande orientador e amigo Charles Ferreira de Souza. E, né, estamos lembrando dele aqui. Com certeza. Traz pra gente aí valiosos ensinamentos que a gente leva aí pra vida. Gostei da resposta. Ação, movimento, pega e faz. Agora, bora pra segunda perguntinha. Ó, a gente entendeu aqui durante a conversa que isso acontece muito. E aí eu quero testar vocês. Quando a peça, né, não sai como vocês esperam ou desejam, qual que é a primeira emoção que vocês sentem na hora, assim? Uma palavra, uma emoção. Vamos lá. Qual que é a primeira emoção? Eu ia falar uma palavra, não pode não, né, no YouTube. Não sei. Não posso falar essa palavra no YouTube. Não é possível? FODA. Ixi, foda! Aprendi com uma pessoa da mentoria chamada Charles Oliveira. É mesmo? Então vem essa emoção. Que foda. Foda não, foda-se. Ah, Foda-se. foda, gente. Mas não pode entendi. falar essas coisas. Ou seja, Tipo, você eu não nem tá ligo. nem aí. Você não tá nem aí. Ela vira vasinho de plantinha. Nossa Senhora. Você reaproveita ela. Reaproveita ela. Gostei. É isso mesmo. E você, Joanilson, qual que é a primeira emoção que você sente na hora, assim? Eu falei, não é possível, né? Refazer tudo de novo. Ele tem essa É uma emoção, emoção. né? Olha. É igual ele fez aí 300 pratos, Mas seria uma aprendizagem. 10% dos pratos racharam tudo. Aí o que a gente fez? Volta pra reciclagem, vira massa de novo. Olha. Todo aquele Já trabalho foi perdido? Eu acredito que não. Já que não pode falar assim uma palavra expressiva, né? No bom sentido, né? Começar de novo. Olha, recomeço. Recomeço. Bacana. Enquanto a Helenice não liga muito, eu tô sentindo que o Joanilson, ele ainda, né, não é tão flexível nesse sentido. Sente um pouco, né, porque vê que aquele trabalho vai ter que ser feito novamente, né? Dá pra gente ver aí uma diferença, mas isso que eu queria, provocar, né, ver aí as emoções, ver como que cada um se comporta diante aí das situações. E agora, terceira pergunta, última, tá? Pra gente finalizar mesmo. Eu queria que vocês contassem pra gente, em uma palavra, para aquelas pessoas que se interessaram de conhecer o ateliê da Cerâmica Mancini. O que elas vão encontrar aqui de cara? Em uma palavra. Liberdade. Liberdade que ela pode chegar aqui, criar e fazer o que ela... É só uma palavra. Mas Liberdade. liberdade, tá ótimo. Bacana. Eu acho que a palavra minha é a mesma que a dele, liberdade. Você. É, porque é o mínimo que a gente pode oferecer. Hoje em dia, o que a gente pode falar? É ser livre, fazer algo que você está com prazer. Porque às vezes chega uma pessoa aqui, um aluno, como aconteceu comigo, né? O meu professor perguntou, o que você quer fazer? Eu fiquei em dúvida do que eu queria fazer. E um dia eu sentei aqui no ateliê com a minha filha,
e queria fazer um crânio. Eu Uma nunca tinha feito cabeça, na verdade. uma cabeça, né? Sim. E ela foi me dando as dicas e eu consegui fazer um crânio. Então tem que ter liberdade para criar. Eu acho que aí é o ponto-chave. Esse crânio é porque você pensou assim que poderia fazer algo muito próximo do real. Só que para chegar no real tem muito treinamento. É isso. É muito treinamento. É isso. Né? Para você entender a anatomia, é treinamento. E Então tudo não é assim da noite pro dia que É. você vai fazer uma coisa mirabolante. E Exatamente. tudo é possível, pelo visto, né? Essa liberdade aí que a gente tem na cerâmica e na vida. Muito bacana. Pessoal, assim, nosso bate-papo para mim foi extremamente valioso. Eu espero que tenha contribuído muito na vida de vocês, porque para mim, saio daqui com certeza com uma bagagem imensa, né, de insights que eu tive, que com certeza eu vou levar para minha vida. E para a gente finalizar, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? O espaço maravilhoso, incrível, recomendo para todos. E se vocês puderem compartilhar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o que as pessoas vão encontrar visitando o ateliê da Cerâmica Mancini, fiquem aí à vontade. Eu penso que quem vem aqui encontra a primeira coisa é esse processo do fazer e do se entregar, né, para aquilo que está fazendo, estar inteiro. Primeira coisa que eu penso em oferecer, nós aqui da cerâmica, é deixar que você fique inteiro nesse processo. E a liberdade, como ele falou. Maravilha. Então fica aberto o convite, vocês que queiram aprender a moldar ou conhecer a cerâmica, né, manual, está aberto o convite. Independente de querer fazer profissionalmente, é um momento de prazer, de entrega, né? Liberdade, relaxamento, né? Um café, compartilhamento com pessoas. São muitas coisas. Ótimo. Momento de lazer, De lazer. aprendizado. E aproveitando que aqui é natureza, né? Pode ver um pôr do sol, tem uma cachoeira, tem uma natureza em volta que isso ajuda a gente a desconectar das coisas, né? E conectar com a natureza. É isso. A gente tá aqui, vocês não estão vendo, né? É uma pena que a gente não consegue dar uma visão 360. O espaço aqui realmente é incrível. A gente está rodeado, né, por árvores, coqueiro, passarinho, beija-flor, miquinho. Tudo de bom, né? Bem assim no coração de Minas Gerais, bem pertinho da nossa capital, Belo Horizonte. Então, quem tiver interesse, vale muito a pena. Sou fã, tá, desses dois grandes amigos e vocês realmente precisam conhecer o trabalho deles, que é incrível, e aprender com eles também. Mas antes de encerrar, a gente quer agradecer você, Camila. Com muito carinho, agradecer e te presentear. Vou ter que levantar. Não acredito! Nós dois, né, Ju? Segura aqui. Nós dois vamos te dar um mimo aqui pra você Da cerâmica, lembrar da gente Mancini. toda hora. Não acredito, gente, isso não tava no roteiro, com certeza. Aí você tem que Então, abrir aí, ó. Ai, Abre, meu Deus. põe no colo pra não cair. Gente, não acredito, vocês estão vendo, né, gente? Ah, tá. É muito chique. É emoção, né, gente? Emoção, tá? Emoção que a gente fica bobo. Olha só. Camila, estamos gratos por sua disponibilidade. Obrigada, obrigada e obrigada. Ah, meu Deus, que coisa mais linda! Amei. Sim. Olha pra... Gente, amei. Eu tava doida com uma caneca dessas, tá? Amo café. Aliás, tomo água, tomo qualquer coisa, qualquer líquido. E, gente, amei demais. Mas em breve a Obrigada. dela personalizada também, né? Vai estar pronta. É. Gente, obrigada. Sou muito fã, tá? E eu espero que vocês se interessem, né, para conhecer o trabalho deles, porque realmente é valioso. É muito mais do que qualquer coisa que vocês encontram por aí. Obrigada. Obrigada, obrigada. E obrigada. Obrigada. 3 obrigada. Obrigada, Joanilson, por tudo. Obrigada. Gente, a gente encerra aqui, tá? Com esse momento que eu fiquei muito emocionada. Mas a gente se encontra muito em breve e obrigada aí pela oportunidade e por vocês estarem com a gente até o final. Beijo grande, tchau, tchau.